Um, dois, três e já. Ainda bem que nesse momento complicado que a gente está passando, tem a Água de Santos, né? Tem o Sormani aí, uma derrota do Santos que coloca agora o Santos na zona de rebaixamento. Apesar que o Santos tem um jogo a menos, né? Acho que encara o Palmeiras. Mas tô secando demais, mas como eu tô secando. E assim, uma sequência complicada, né? Flamengo, tem o Mirassol, tem o Palmeiras. Se o Vitória achar 2 vitórias aí, Fortaleza, né? O Santos está complicado. Internacional, que eu tô secando bastante também. Espero que quando o Vasco enfrentar o Internacional esteja numa situação difícil pra gente tentar, né, jogar uma pá neles, pá de cal neles. E é isso, família vascaína. Deixa eu falar com vocês. Ó, a classificação do campeonato ficou assim, né? O Juventude, né, trabalhando já em relação ao jogo de sábado, jogo de amanhã. Juventude tem 29 pontos após a vitória sobre o Sport. Então, assim, trata esse jogo contra o Vasco a final, a decisão. Talvez seja aqui a última chance do Juventude de sonhar em permanecer na Série A. Por quê? Tá com 29, pode chegar a 32, ficar 1 ponto do Santos, né, e 2 pontos do Vitória. Torcendo aqui, ganhando do Vasco, secando o Santos, secando Vitória, ele sonha na próxima rodada em sair do Z4. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil, né, em relação ao Juventude ter um objetivo ainda. O Vasco não vai pegar um time que já está ali rebaixado. E aí cabe a gente, claro, né, mostrar a nossa força, principalmente dentro de casa, e conquistar esses 3 pontos para chegar a 45. E aí ver, né, o que vai acontecer com os rivais. É isso. Hoje, né, a gente tem que trabalhar assim. Hoje ficou muito difícil. Quase impossível. Amanhã eu não vou mais o que me disser, entendeu? Amanhã só Deus sabe. Então a gente tem que vencer e aí começa a secar os rivais, família vascaína. É assim, eu queria debater com vocês esse papo, né, entre a gente, que não pode reclamar, que é isso, mas você defende esse jogador, mas você falava mal, e aí o Ryan não presta. Por quê? Eu estava acompanhando aqui uma página, é uma página que inclusive critica muito o Pedrinho, tá? Mas ele pontuou aqui, ó, nos últimos 4 jogos com o Tietê, eu nem sabia disso, nem estava ligado aqui, mas ele colocou o seguinte, ó, e eu nem sei se é verdade, se ele está correto, vocês podem me ajudar aí, depois eu vou até ver. 4 jogos com o Tietê como titular, 3 derrotas, 1 vitória. Os últimos 4 jogos que a dupla de cabeça de área foi Cauã e Hugo Moura, 4 jogos, 4 vitórias. Números não mentem. E aí eu separei aqui esse comentário nessa página, ó. Os mesmos que estão reclamando que o Diniz não colocou o Hugo Moura são os mesmos que acabaram com ele e falaram que ele não prestava quando foi expulso contra o Fortaleza. Dessa vez, a carapuça não serve. Não serve. E a galera que me acompanha aqui sabe a maneira que eu falo do Hugo Moura. Falei de cagada, falei que, né, fez uma merda, mas eu defendo o Hugo Moura em certas partidas como titular. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Aqui a carapuça não serviu. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bom. O Tietê, ele tá muito mal. O Tietê até, inclusive, estava debatendo isso com um amigo. Mas eu entendo a escalação do Tietê contra o São Paulo. Super entendo. Porque dentro de casa, você precisa propor o jogo, né, ter o controle das ações. Você vai ter um jogador ali para te ajudar, articular, encostar na frente, né? Tá, o Tietê precisa tomar leite, né? Leite, cara, como é que é aquele negócio para criança, cara? É sustagem que fala? Sei lá, whey protein, creatina. O Tietê, ele tá sem sangue. Ele tá sem força. Tu já viu os chutes do Tietê? Uma coisa assim que dá agonia. Uma fraqueza na perna que ele tem. Então tem que tomar um
um Sustágio, um Mucilon, sei lá, uma parada assim pra dar uma força nele, que não tá legal. Só que eu entendo a escalação do Tietchan contra o São Paulo, como eu entendo contra o Juventude. Eu entendo, pô. Eu super entendo. Super entendo que o Juventude com certeza, fechado, buscando os contra-ataques, e o Vasco vai buscar ali alguma maneira com o segundo volante, de ser um elemento surpresa, de te ajudar na construção, de te ajudar na criação, para a gente tentar, né, tirar o Fortaleza, o Juventude lá de trás, ou criar algum tipo de espaço para a gente fazer os gols. Então eu entendo. Só que, claro que realmente hoje ele está muito mal. Eu entendo o Diniz defender o Tietchan, ele fala que o Tietchan conhece muito bem o sistema, porque já trabalhou com ele em outros clubes, né? Audax, São Paulo. Mas, cara, o Tietchan não está bem. O Tietchan não está bem. Tanto na construção, encostando na área, sem bola, tá pavoroso. Os caras encostam nele, ele cai. Ele não ganha uma dividida. Mas eu entendo. Só que aquilo, família, eu fico me perguntando, cara, bota o Paulinho, mano. Bota o Paulinho pra jogar, pô. Bota o Paulinho contra o Juventude, bota o Paulinho. Bota o Paulinho, tenta recuperar o Paulinho pra essa reta final aí. De repente é um caso de superação que a gente vai falar aí, ó, tá vendo? Vai ajudar na Copa do Brasil, sei lá. Bota o Paulinho pra jogar então, pô. Quer um segundo volante? Bota o Paulinho pra jogar aqui, encosta na frente, o Paulinho sabe. Dá confiança pro Paulinho, tenta recuperar o Paulinho. Para com essas loucuras de botar Matheus França. Queimar o cara, pô. Para de queimar o cara. Ele não joga ali, pô. Ele joga do meio pra frente ou de ponta, sei lá, encostando na frente, segundo atacante de volante. Bota o Paulinho, pô. Entendeu, família? Então a gente precisa ter essa tranquilidade para comentar, porque senão dá margem pro Diniz ficar falando essas coisas na coletiva. De só olhar pro resultado, de esquecer, né, determinada atuação, momento que eu concordo com ele. Depois ali da Copa, o Tietchan tava jogando muita bola. Muita bola o Tietchan tava jogando. Mas tá mal, pô. Tá mal. Depois da lesão, ele não voltou bem. Você tira uma ou outra partida que ele foi ok, um 5, um 6, Flu-C, RB Bragantino, mas quando é esse nível de jogo, esse nível de intensidade, não dá. Não dá pro Tietchan e não falo aqui individualmente falando. Digo no coletivo. Eu digo no coletivo. Então, assim, no jogo contra o Juventude, eu entendo buscar um segundo volante que tem que ter mais recursos. Agora, no jogo contra o Botafogo, cara, era um jogo que pedia o Hugo Moura. Era um jogo que pedia o Hugo Moura. Então, assim, você bota o Hugo Moura no jogo contra o Juventude, são dois jogadores de mais marcação, que não tem tanto molejo, que não tem tanto recurso, né, de conduzir a bola, de achar um espaço. E aí você começa a ter dificuldade na construção, na criação, o Vasco não consegue chegar, né, no gol do Juventude, começa a torcida a pressionar. Então eu entendo, tá? Para não falar que eu tô aqui pegando no pé. Mas em relação a Hugo Moura, cara, carapuça eu não vou colocar. Porque eu não critico o Hugo Moura nesse ponto, tá? Eu defendo pro ano que vem o Hugo Moura partir, né? Ele e uma galera aí. Aí vai com Deus. Já cometeu muitos erros, já fez muita merda, mas eu sempre falei aqui com vocês recentemente, lembra do jogo do Hugo Moura contra o Cruzeiro? Lembra do jogo do Hugo Moura contra o Flamengo? Lembra do jogo do Hugo Moura contra o Bahia? Foi bem, jogo grande, jogo que pedia mais chegada, mais pegada, ele foi bem sim, fez uma cagada contra o Fortaleza, mas eu não comentei dessa forma, por isso que eu peço o Hugo Moura, mas não como solução, não como solução. Isso eu deixo bem claro aqui no canal, eu deixo bem claro, se algum dia um vídeo meu chegar no Diniz, cara, eu vou ter tranquilidade, eu não estou falando de solução, de, bota esse que vai dar certo, não, isso não tem como falar no futebol, mas o jogo contra o Botafogo pedia um time com mais força na marcação, isso era muito claro, isso ninguém vai tirar da minha cabeça, e ficou claro depois do jogo, família vascaína. Em relação ao Ryan, né? Ontem um amigo comentou aqui, ó, no canal, ó, e outra, o Ryan não é isso tudo que colocaram ele é preguiçoso, ele teve um lampejo, eu venderia logo, agora, eu venderia logo, porque tem mercado, depois vai ser difícil. É um outro ponto aqui, eu gosto de exaltar o Ryan, porque ele é Vasco, né? O Ryan, ele é vascaíno e isso mexe comigo, né?
lá ele. É um cara que faz o C, é um cara que vai pra torcida lá, faz aqui, é um cara que faz aqui quando marca o pênalti. Então, assim, eu não entendo os vascaínos, né, pegarem no pé do Ryan depois de 2 partidas. Eu não acho que ele é preguiçoso, eu acho, sinceramente, realmente, assim, eu não sei o que está acontecendo na parte física, eu não estou achando ele 100%. Não estou achando 100%. Mas, né, na minha visão de jogo, eu falava isso aqui para vocês. Ele de ponta não dá. Para a carreira dele, para a sequência da vida dele, ele tem que trabalhar como centroavante. Porque ponta precisa recompor, ponta precisa marcar, precisa muito do jogo sem bola. E não é que é preguiçoso, é que a condição física dele, o cara é alto, mano. O cara é alto e pesado. O cara é alto e pesado. Para ele ficar fazendo isso, né, ter esse cardio, é muito difícil, mano. Alto e pesadão, pô. Ryan deve ter o quê? 1,80m e pouco? 88, 1,80m, né? E, sei lá, uns 80 e poucos quilos. Pesado, mano. Sei lá se ele não beira aí 90 quilos. O cara é pesado, forte, pra ficar fazendo isso aí. Quem faz isso no futebol com esse perfil dele? Ryan é centroavante. E uma outra parada que eu nunca entrei, teve um papo desse aí do Estevão, né? Até uma página que eu sigo. Ah, o Ryan é mais jogador que o Estevão. Você nunca viu eu falando isso aqui. Você nunca viu. Que eu acho que o Estevão é uma outra parada, mano. É um cara muito mais habilidoso, do 1 contra 1. E o Ryan é que a galera tava confundindo, né? Principalmente os rivais. O Ryan, a gente exalta porque eu entendo que o Ryan é artilheiro. O Ryan é artilheiro. Ele tem todas as ferramentas para ser artilheiro. E nem sempre um artilheiro é o melhor jogador, é um craque, é isso ou aquilo. Ele tem todas as ferramentas para ser um artilheiro. Ele tem chute forte, ele é alto, ele faz capa do Batman, ele está melhorando, né, o jogo aéreo dele. Ele sabe driblar, ele sabe sair da área. Ele tem tudo para ser um artilheiro do futebol europeu. Tudo. Agora, craque, gênio... Não, calma. Calma, a gente tem que ter calma. Se eu já falei isso aqui, é isso. É meu coração vascaíno falando de um outro vascaíno que eu gosto de ver vencer, principalmente com a nossa camisa. Agora, discordo totalmente aqui do amigo quando você vem duas partidas e você começa, né, com esse tipo de comentário. Isso não é justo, cara. Isso não é justo. O cara passou aí 5, 6, 7 jogos decidindo, sendo importante. 2 partidas que ele não foi bem. Aí, não, isso não é justo, irmão. Isso não é justo. Vou até pegar aqui que eu tava vendo o Abel Ferreira falar do Vitor Roque, né? Ele até comentou na coletiva. Ele falou, ó, ele é o patinho feio que virou um cisne. Ele tava falando, a galera, né, quando ele chegou mal, tava jogando nada, matando a planta, galera pegando no pé. E hoje aí, decidiu o jogo de ontem contra o Santos, 2 gols. Então, assim, cara, Ryan não foi bem. Não foi. Mas, pô, não pega no pé dele falando que o cara não serve. Já foi. Aí, não é nada demais. Não. Vamos dar força pro cara, pô. Vamos dar força. Não é só apoiar no momento que ele tá decidindo. Porque ele já mostrou que pode decidir. Ele já mostrou que é um jogador importante. É nessa hora agora que a torcida tem que chegar junto. Como já fez com o Verratti, como já fez com o Paulinho. Jogadores que entregam, a torcida tem mais, né, paciência, apoia mais. E o Ryan, num primeiro momento que foi cobrado, né, que a torcida cobrou ele no carro e tudo mais, ele não tinha entregado nada. Poxa, hoje entregou, mano. Entregou um futebol de dizer, opa, eu posso ser um protagonista do Vasco. Não foi bem, mas eu acho que merece o nosso apoio. E aí é de entender também o jogo, o conceito do jogo. O São Paulo sabe que ele é uma referência do Vasco hoje, marcou muito bem. O Botafogo da mesma forma, o Crespo falou isso, o Alex Telles falou isso. Aconteceu um estudo em cima do Ryan, das movimentações, de como tentar parar ele, quando ele vinha buscar a bola aqui no centro do campo e arrancar, o que aconteceu contra o Fortaleza, o que aconteceu no Fluminense, existe um adversário que está estudando isso. Então, quando o cara tenta pegar a bola para girar, já tem 1, 2 querendo pegar o Ryan, já querendo morder o Ryan. Então, calma. Aí cabe o Vasco e o Ryan dentro de campo criar mecanismos, movimentos para sair dessa marcação e ser efetivo novamente. É isso, pô. Não vamos pegar no pé do cara nesse momento, não. Pelo amor de Deus, espero que ele possa ser decisivo já contra o Juventude, de centroavante. Ryan é centroavante.
Ele é 9, ele é homem-gol. Homem-gol. Ryan é centroavante. Nada de ponta, centroavante. Tá? E aí o desabafo ali, família, do Fernando Campos, em relação ao Fernando Diniz, eu penso assim também, cara. Eu acho que é muita vaidade em alguns momentos, muito vaidoso. Eu sei que ele, né, eu gosto dele, eu defendo a permanência dele, mas eu acho que em alguns momentos tem uma vaidade assim que não cabe no mundo, mano. No mundo, que isso não é normal. Família, não é normal uma análise onde 100% dos vascaínos pensam da mesma forma. Como é que pode você tirar um Tietê? Você tira o Tietê com o time já sofrendo. O time não marcava, o time não pegava, o time não roubava a bola, o time não dividia, só tava dando Botafogo, tava passando o carro por cima da gente. Você tira o Tietê e bota o Matheus França. Tem cabimento um negócio desse? Detalhe, ele já tentou isso em outros momentos. Tentou no jogo contra o São Paulo, que não deu certo, e tentou contra o Corinthians, quando ele traz o Nuno para jogar de segundo volante. Isso não deu certo, isso não funcionou. Você entende? Aí é o que ele está falando, de responsabilidade. Eu vou pro lado da vaidade, de falar, vou botar ele ali, se melhorar, se o Vasco virar, eu sou o cara. Pô, não é assim, mano. Não pode ser assim. Mas de forma nenhuma. Eu espero, e falei isso no nosso último vídeo, o que aconteceu, as ideias, o time que ele montou no segundo tempo contra o São Paulo e no jogo contra o Botafogo, nunca mais entra em campo em jogo grande. Nunca mais. Nunca mais mesmo. Porque não tem como. Não tem como. Eu citei aqui com vocês Flucê e Mirassol. Quem não acompanhou o meu vídeo de ontem à noite. Um jogo que o Mirassol tem uma das melhores defesas, teve saúde, teve tesão para jogar e perdeu. É o que eu falo. Não é garantia de nada. Mas não deu facilidade. Lutou até o final. O Vasco, que entrou em campo contra o Botafogo, não competiu por falta de saúde. Saúde. O time não tem força. O time não tem tesão. Não dá para marcar pressão. Não dá para marcar bem, como o Diniz pontuou, com Verratti, Coutinho e Tietê. Fez isso contra o Santos. Adversário. Essa é minha lógica aqui. Essa é a minha teoria. Olha o Santos, olha o time titular do Santos naquela ocasião. Mas fez isso contra o RB Bragantino. Olha o momento do RB Bragantino. Olha o jogo do RB Bragantino. Não dá para comparar quando você coloca adversário na equação, o Diniz. Então, contra o Botafogo, pedia um time de mais mobilidade e de mais marcação. Garantia de vitória? Claro que não. Mas o Vasco, eu tenho certeza que ia competir. Coisa que não fez diante do Botafogo. Agora, a família vascaína, é o que eu falei, diante do Juventude, saúde. Tem que ter saúde na frente, tem que ter saúde no meio campo para a gente voltar a ganhar. E a gente tem uma sequência complicada. Grêmio fora, Bahia fora, Atlético Mineiro fora. O Atlético, de repente, o Vasco já vai poupar, né, por causa da Copa do Brasil. Mas esse jogo contra o Grêmio e Bahia são dois testes, poxa, interessantes, para você testar esse time de pegada e com saúde na frente, para ver como é que o Vasco vai sair, mirando também a Copa do Brasil. Fui!